Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Agradecer a Deus esse tempo tão bom que nós escolhemos estar aqui. Talvez tenha sido a melhor escolha desse dia. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos na Tua presença. Tua presença é melhor do que a vida. Tua presença nos traz paz, alegria, enche o nosso coração de amor, esperança. Quando estamos na Tua presença, nós sentimos que os nossos limites, as nossas dificuldades, elas são vencidas. Reconhecemos que não existe nada demasiadamente difícil ao Senhor. Sabemos que tudo podes e que não há impossíveis para Ti. Por isso nos aproximamos do Senhor com fé, crendo que através das Tuas mãos, nossa vida, nossa família, tudo aquilo nos traz algum tipo de preocupação, podem ser facilmente resolvidos. Mas sabemos que Tu és um Deus de processo e que o Senhor não vai fazer assim, mas o Senhor tem prazer em nos ensinar, quer que a gente cresça. O Senhor deseja que amadureçamos. Obrigado porque o Senhor não nos mima, mas o Senhor nos ensina a sermos parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Ensina-nos a sermos bons homens, boas mulheres, bons pais, termos uma família forte e deixarmos um lindo legado. Muito obrigado. Fica conosco, Espírito Santo. Ilumina a nossa mente agora. Espírito Santo, nos dê sabedoria, entendimento, revelação, palavra de conhecimento. Espírito Santo de Deus, nos guie em toda a verdade, capacita-nos com dons espirituais, a fim de que através de nós o nome de Jesus Cristo seja erguido, exaltado. Obrigado, Senhor. Chama-nos cada vez mais no secreto. Bom é estar na Tua presença. Por ela ansiamos todos os dias. O nosso coração realmente só descansa no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os amados irmãos, nós vamos iniciar hoje a série Redescobrindo a Bênção Geracional. Existe uma bênção que é de pai para filho, que é de mãe para filha. Existe uma bênção que está sobre nós para a nossa descendência. E eu não falo só de uma descendência biológica, eu falo de uma descendência espiritual. Porque a Bíblia diz em Gênesis 12, que Deus chamou Abraão e disse que nele todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas. E essa bênção de Abraão está sobre nós. E pela fé nós somos filhos de Abraão. Por isso, quando eu falo de uma bênção geracional, eu não me refiro somente a uma linhagem biológica, mas me refiro também a uma linhagem espiritual. Porque existem pessoas que não têm filhos biológicos, mas têm filhos espirituais, pessoas que elas influenciam, ajudam, cuidam, amam, se dedicam. E essas pessoas são como filhos. Paulo chamava Timóteo de quê? Filho, meu verdadeiro filho na fé. Tito, filho. Então, não entenda essa palavra como uma palavra que se reduz somente a uma linhagem de sangue biológica, mas entenda que a bênção, ela é para todas as pessoas que são para você e para mim, para nós como filhos. Amém? Dessa forma, ninguém é excluído.
Dessa forma, entendemos que pai não é só biológico, mas que o pai pode ser um pai espiritual, como Elias foi para Eliseu, que não conseguiu ser para Geazi, mas foi para Eliseu. Eliseu não conseguiu ter Geazi como filho, ele o traiu, mas poderia ter sido. Então entendamos essa palavra e ore a Deus pelas pessoas que estão debaixo de você, mas ore a Deus pela sua família. A primeira vez que eu preguei sobre essa palavra, fiz ela totalmente voltada para a minha família, e estou fazendo de novo, e para os meus filhos. E meus irmãos, eu posso lhes dizer que desde que comecei a orar assim e clamar a Deus assim, e seguir as orientações de Deus e da Bíblia, posso lhes afirmar diante de Deus, Deus tem feito coisas grandes e impossíveis aos homens na minha vida, na minha casa, na minha família, sobre a minha descendência. E assim como está fazendo comigo, sei que fará com você, com sua casa, e já está fazendo, mas fará ainda mais em nome de Jesus. Porque todo esse sermão, toda essa série, ela é rápida, ela vai se encerrar no dia 12/3. Eu peço que você não perca um desses estudos. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Ele. A verdade é a palavra dEle. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus é a verdade, mas a palavra de Deus é Jesus. Conhecer a palavra é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é conhecer a palavra. Amém? Não podemos desassociar Jesus Cristo da palavra. Não dá para conhecer a Cristo sem a palavra. E essa palavra liberta. Essa palavra abre os nossos olhos. Essa palavra nos dá direção. Essa palavra nos tira do deserto. Esta palavra é capaz de fazer a gente parar de andar em círculos. Porque existem áreas da nossa vida que vamos muito bem. Mas existem áreas da nossa vida que não vamos. Porém, Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plena. Olhe para a sua vida, onde ela não é plena, onde ela não é abundante, onde há um deserto. Em que área você anda em círculos? Que área você não é feliz? Onde está a desejar? Porque o nosso Deus é capaz de transformar os desertos em mananciais. Desertos em jardins regados. Então coloque diante de Deus a sua vida e com humildade e se humilhando diante daquele que tudo pode. Se entregue a Ele. Confesse a Ele. Se dobre diante do Senhor. Porque aquele que se humilha será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Na presença de Deus, nós nos humilhamos. Na presença de Deus, nós confessamos e reconhecemos que é só dEle e da mão dEle que vem toda a bênção sobre a nossa vida. Naquela fotografia que você está vendo ali, você vê que vem uma água, aquela água simboliza o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz, e aqueles que crerem em mim, e diz para a mulher samaritana em João capítulo 4, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. É o Espírito Santo. E todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é essa água viva. O Espírito Santo não é água de poço, o Espírito Santo não é água parada, o Espírito Santo é uma água corrente, o Espírito Santo é uma água viva, o Espírito Santo é aquele rio que flui do trono de Deus, e aonde passa, ele traz a vida. É esta água que está sobre as mãos de um maior e cai sobre as mãos de um menor. Porque a Bíblia diz em Hebreus, sem dúvida alguma, é o maior que abençoa o menor. E eu creio que através das suas mãos, muitas pessoas serão abençoadas. Que dos seus lábios sairão palavras de vida, de amor, de fé, de esperança, palavras que edificam, que consolam, que encorajam, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, palavras, meus irmãos, que têm o poder
de mudar realidades, de quebrar todo o jugo do inferno. Porque Deus tudo criou pela sua palavra. Se Ele colocar a palavra dele nos seus lábios, a sua realidade muda. Ore a Deus para que o Espírito Santo te inspire, para que através dos seus lábios saia vida, e que através dos seus lábios, sua vida, sua família, as pessoas que estão perto de você, sejam tremendamente abençoadas. Amém? Ali nós temos o nosso calendário. Peraí, eu não liguei. Foi eu? Foi. 25/1, hoje, consagração, o legado dos nossos pais até o dia da bênção. Coloquei esse nome desse dia como o dia da bênção, porque no dia 12/3 nós teremos aqui, que é uma terça-feira, no nosso primeiro culto do Tadel. Nesse dia nós vamos nos reunir aqui em nome de Jesus, e terá aqui uma cerimônia, e você já vai entender por que terá uma cerimônia de pais abençoando seus filhos, sejam eles biológicos ou filhos naturais. O legado dos nossos pais, o texto que vamos trabalhar está em 1 Pedro, capítulo 1. Mas o foco agora é o versículo 18 e 19, não vou lê-lo todo por causa do tempo. Mas é o versículo 18 e 19 o nosso foco principal. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Preste bem atenção em fútil procedimento e em legado. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Interessante que o apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós recebemos um legado e que esse legado é um fútil procedimento. Pedro chama assim. Ele está dizendo que o que nós recebemos dos nossos pais foi um fútil procedimento. E eu comecei a pensar sobre esse fútil procedimento e quero desdobrar esse fútil procedimento um pouco sobre a vida dos irmãos. Primeiro, a palavra legado, legado espiritual. Todos nós vamos deixar o legado, uma herança, alguma coisa. O que você vai deixar? Você já parou para pensar no que você vai deixar para a sua descendência? Você entende que o ouro, a prata, o dinheiro, verdadeiramente não é um legado? Porque o ouro, a prata, o dinheiro, as coisas, elas podem ser facilmente perdidas. Do dia para a noite, um homem pode perder tudo que tem. Mas quando o legado de um homem é um legado espiritual, quando o legado de um homem foi construído em cima de princípios e valores, quando o legado de um homem não são coisas, mas são pessoas, então esse é um legado verdadeiro. Porque Jesus Cristo disse, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você conquistar tudo e perder a sua família? O que adianta você ter coisas, mas não conseguir dormir à noite, porque seus filhos, sua família não vai bem? Legado é um termo grego, patro paradotos, com os seguintes significados. Então, a palavra legado que vimos ali, e Pedro diz que esse legado é de um fútil procedimento. O legado significa herdado dos pais, os ancestrais, transmitido pelos pais. Então Pedro está dizendo que os pais, que não é necessariamente o pai e a mãe, mas os pais como ancestrais, transmitiram um legado para a sua família. Você recebeu um legado. De que família você veio? O que seus pais te ensinaram? O que seus avós te ensinaram? Que legado você recebeu? O texto bíblico, então, deixa claro que os nossos pais, que quer dizer também ancestrais, doaram-nos uma herança espiritual que se expressa por meio de um fútil procedimento. Se não vejamos o que é isso. Fútil procedimento. Iniquidades. Pecados nunca confessados que se repetem na linhagem. Meus irmãos, 80% dos nossos atendimentos em gabinete, nós percebemos que são repetições familiares. O que aconteceu com o pai está acontecendo com o filho. O que aconteceu com o avô está acontecendo com o neto.
80%. E nós atendemos aqui na Alameda cerca de 3.000 pessoas por ano. Então é uma boa amostragem. Se você for pensar numa amostragem, 3.000 pessoas por ano, 80%, você percebe que são repetições familiares. E eu não estou falando de maldição hereditária, não creio nisso. Eu já vou explicar o que eu estou falando. Mas 80%. Depois nós temos, por causa de pecados não confessados, meus irmãos. Pecados não confessados, segredos. Sabe aquele negócio? Não vamos falar sobre isso. Deixa isso mocado. Deixa isso para lá, ninguém precisa saber. Quem gosta de pecado não confessado é o diabo, sobretudo aqueles pecados que apodrecem a alma. Quebra de alianças, brigas, casamento, adultério, divórcio. Quebra da aliança com Deus, apostasia, idolatria, rebelião contra os pais, que muitas vezes vai se desdobrar em sequidão, miséria, esterilidade. Mas não só a rebelião contra os pais traz isso biblicamente, mas também o assassinato, o homicídio, o aborto, trazem essas consequências. Está na Bíblia. Pecado encoberto nunca prospera. Falta de perdão, jugo desigual, palavras ou pragas proferidas. Quantas pessoas dentro de casa ouviram da boca daqueles que deveriam amá-los, incentivá-los, encorajá-los e abençoá-los: você é um burro, você é um ignorante, você não presta, você não vai dar nada na vida. Aí você fala assim: pastor, comigo isso não funcionou, porque eu ouvi isso, mas me tornei uma pessoa que se destacou. Pois é, mas você tem que pensar bem como você chegou até aí. Se para provar que você não é burro, ou porque você é inteligente mesmo. Porque algumas pessoas chegam a altos lugares movidos pela energia da ferida. Não se engane, a energia da ferida é muito poderosa. Uma ferida tem uma energia muito grande e pode colocar você num lugar bem alto. Mas você não vai se sustentar lá. Todo envolvimento com o espiritismo, feitiçaria, satanismo pode vir como herança. Desejar a morte, homicídio, suicídio, aborto, que tem como sintomas depressão, frustração, passividade, uma vida vocacional aleijada, ainda roubo, perversão sexual. Todas essas coisas o apóstolo Pedro traz como um fútil procedimento. O que nós recebemos como herança e o que vamos deixar como herança. Então essa é a primeira reflexão sobre essa parte do versículo que fala sobre isso. Deixa eu ver se sou eu. Você passa, eu acho que sou eu, filhinha. Deixa eu ver se ele vai. Foi eu? Fui eu. Veja que a perspectiva não é bíblica. Ali eu tenho alguns exemplos, eu não queria me alongar nisso. Mas só para você entender. Nós pensamos, os ocidentais pensam assim, nós ocidentais, que o que nós fazemos é um problema exclusivamente nosso, não vai afetar ninguém. E porque nós achamos isso, então a gente comete alguns delitos, alguns erros, iniquidades e pecados, e racionalizamos e argumentamos assim: o que os outros têm a ver com isso? Eu faço da minha vida o que eu quiser, porque quem sofre as consequências sou eu. E eu vou te provar biblicamente que não. Não. Sua família vai sofrer as consequências. Pastor, isso é maldição hereditária? De novo, não, vou chegar lá. Não é. E isso se trata de consequência e de influência. Veja, Adão. O que você tem a ver com o pecado de Adão? O que a Bíblia diz? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Quem pecou? O que você tem a ver com isso? Por que a morte chegou para você? Porque o pecado de Adão se desdobra na sua linhagem. Chegou até nós. E se não aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não teremos o céu. Porque nascemos em pecado, Salmo 51 diz isso.
Em pecado fui gerado, Davi diz. Em justiça fui concebido. Acã pecou, está lá. Josué 7,20, respondeu Acã a Josué no finalzinho: verdadeiramente pequei contra o Senhor, mas o Senhor vai se referir ao povo de Israel, e entenda o povo de Israel como uma família, e diz assim ao povo de Israel: Israel pecou. Mas o texto bíblico em Josué 7 é claro ao dizer que quem pecou foi Acã. E por que é que Deus não diz assim, Acã pecou? Porque Israel é uma família. E Acã faz parte dessa família. E Deus tratou o pecado de Acã como o pecado da família. Acã morre. Mas 36 homens morreram por causa do pecado dele, porque foram atacar uma cidade pequena chamada Ai. E morreram 36 homens. Os pecados têm consequências na família. Veja, Saul, meus irmãos, talvez um dos homens que mais perdeu em toda a Bíblia foi ele. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O que é que o Samuel está falando aqui? O Samuel está falando aqui o seguinte: Saul, se você não tivesse pecado, da sua linhagem nasceria quem? Jesus Cristo. Mas porque você pecou, Saul, eu agora já escolhi outro no teu lugar, o nome dele é Davi. E ele é da tribo de Judá. Por isso que Jesus Cristo se chama o leão, mas Jesus Cristo era para ser o leão da tribo de Benjamim. Mas ele não é da tribo de Benjamim, ele é da tribo de Judá. Por quê? Porque o ancestral pecou contra o Senhor e o Senhor disse: eu não estou mais na tua linhagem, agora estou na linhagem de outro. Pergunto a você, esse pecado afetou a descendência de Saul? Sim. Mas a fidelidade de Davi, o amor de Davi, o comprometimento de Davi, o coração quebrantado de Davi, a adoração de Davi, afetou sua descendência? Sim. Porque José vem da tribo de Davi. E Jesus é nascido da linhagem de Davi. Em nome de Jesus, que daqui a muitos anos nasçam filhos e filhas da tua linhagem, que por causa das suas escolhas, das suas palavras, da sua consagração, da sua dependência a Deus, das suas orações, das suas intercessões, das suas lágrimas, do seu choro, do seu quebrantamento, que venham a geração conhecida neste mundo como uma geração bendita do Senhor, como uma geração cheia do Espírito Santo, como uma geração digna de ser chamada de filho de Deus, filha de Deus, sal da terra, luz do mundo, instrumento de justiça. A sua linhagem pode ser uma linhagem tremendamente abençoada por causa de você. E eu creio que Deus te trouxe aqui por isso. Amém? Se você já ouviu isso, eu preguei isso no dia 13, estou reforçando hoje, porque é desse fundamento que nós vamos chegar lá no dia 13. E eu quero que você entenda a seriedade, a importância de tudo isso. Herança espiritual, ali está a herança de Max Jukes. Aquele homem era um ateu que casou com uma mulher incrédula. 560 dos seus descendentes foram mapeados. Veja, não se trata de uma maldição hereditária, porque ele era ateu, a sua mulher era incrédula, eles casaram e a sua descendência virou aquilo ali. A sua descendência podia escolher diferente? Pergunto a você, por que filhos nasceram de um casal incrédulo? Significa que toda a descendência está comprometida? Você crê nisso? Porque eu também não. Eu creio no livre-arbítrio, eu creio que a qualquer momento você pode mudar a sua história. Eu creio que a qualquer momento da sua vida você pode dizer, chega disso e a partir daqui é Jesus Cristo que diz como é que vai ser.
Eu creio que em qualquer momento da sua história você pode dizer assim: o pecado veio até aqui, o adultério veio até aqui, o roubo veio até aqui, a traição veio até aqui, a infidelidade veio até aqui, as palavras duras vieram até aqui, essa miséria veio até aqui, mas daqui ela vai parar. Por quê? Porque eu posso escolher. Eu sou tremendamente contra maldição hereditária, porque isso é determinista, e está dizendo que quem veio de uma família aonde foram feitas escolhas erradas, ele está fadado a ser um fracassado. Isso é mentira do inferno. Isso não é bíblico, isso não tem respaldo bíblico. A Bíblia diz em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma que não pecar, essa viverá. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, diz o Senhor, a bênção para que viva. Então você tem essa descendência de 310 morrendo em extrema pobreza, 150 se tornaram criminosos, 100 conhecidos como beberrões, mais da metade das mulheres dessa família se prostituiu. Como que chegaram nisso? Por que chegaram nisso? E é aqui que eu quero fazer uma pausa que não fiz em nenhum outro culto para te dizer isso. Chegaram nisso por causa de duas coisas. Primeiro, consequências. Pecados têm consequências. Pecado tem consequência. A consequência, muitas vezes, se desdobra na linhagem. Ou você acha que aquilo que você faz, só você vai sofrer as consequências. Aqueles pecados que eu cometo, só eu vou sofrer as consequências. Não. Segundo, influência. Ninguém, na minha opinião, ninguém influencia melhor que pai e mãe. Você pode ver que até hoje você tem os caguetes do pai ou da mãe. Você tem. Ainda que você tenha dito assim, nunca vou fazer isso que a minha mãe fez. Seus filhos nasceram, pegou uma idadezinha, pisou fora da linha, você chegou lá e... daí o que você fez? Exatamente o que você disse. Beliscou em público. Falou, fecha o bico, moleque, fica quietinho. Igualzinho quem fazia. Mamãe e papai, qual é o nome disso? Influência. Quer ver uma outra? Influência de pai e mãe, como é que é forte? Na hora do almoço, todo mundo na mesa. Dá para comer no sofá? Não. Dá para comer no quarto? Não. Dá para comer em qualquer lugar? Não. Está fazendo alguma coisa, o pai fica na mesa esperando. E ai de você se não aparecer. Aí quando você tem a sua família, o que você quer fazer? Não sei se você consegue. Mas você quer ou não quer? Quer. Você quer fazer a mesma coisa. Se o seu pai foi alguém que foi na sua cama e orou com você antes de você dormir, quando você tem filhos, você não quer fazer a mesma coisa? Qual é o nome disso? Influência. A família desse homem, essa é uma história verídica, ela não se perdeu porque não tinha escolha. Ela se perdeu pela força da influência. Não despreze a força da influência. Não despreze isso. Você que é pai e mãe, você é um modelo. E aquilo que você faz será imitado. Seja pai e mãe biológico ou espiritual, vão te imitar. Então, que influência você está exercendo e como você está exercendo? Agora veja um homem que influenciou de uma forma tremenda, Jonathan Edwards. Um homem cristão consagrado, casado com uma mulher piedosa. Meus irmãos, sabe o que essa mulher fazia? Eles tinham muitos filhos, se não me engano, ele tinha 13 filhos. Uma mulher com 13 filhos, ela separava sempre pelo menos 1 hora para orar. Pelo menos 1 hora. E quando ela estava orando, pergunte se algum dos 13 fazia barulho dentro de casa. Pergunta. Ela arrancava o couro, tenho certeza. Eles podiam não orar,
Mas enquanto ela estava orando, era pacto de silêncio. Porque não tinha televisão, playground, parquinho, coisinha do condomínio, não tinha isso. Era ela, as crianças, 13, Jonathan Edwards saía de casa para pregar. Com quem que eles aprendiam tudo, essas crianças? Com a mãe. Quando eles cresceram e começaram a viver os problemas, as situações difíceis da vida, para onde foram? Foram se ajoelhar como a mãe. Foram fazer como o pai. Procurar resposta na palavra, procurar resposta em Deus, dobrar os joelhos e orar, porque é do céu que vem a nossa resposta. É das mãos de Deus. E por causa dessa influência e as consequências, os desdobramentos das orações, dos posicionamentos, trouxeram para este homem uma linhagem abençoada. Porque, meus irmãos, vou te dizer uma coisa que já disse outra vez, mas vou repetir. Se o sucesso que você tem acabar em você, você foi um fracasso. O sucesso está na sucessão. Veja o sucesso desse homem e dessa mulher. 295 dos seus filhos, da sua linhagem, receberam diplomas universitários, 13 reitores. 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores estaduais, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais das Forças Armadas, 100 missionários e pregadores de caráter. O pregador tem demais. Desempenharam alguma função pública, prefeitos de grandes cidades, superintendente, um superintendente do Tesouro Americano, 3 prefeitos, um vice-presidente dos Estados Unidos. Eu creio que sua linhagem, minha linhagem, será assim no nome de Jesus. Ainda que não mapeiem. Tomara que alguém faça uma árvore, aquela, como é que é, genealógica? É essa aí. Tomara que alguém faça uma árvore dessa e comece a contar assim, e dizer assim, ó, o vovô, o bisavô, olha, gente, estamos aqui. E nossos filhos serão como jardins regados do Senhor. Ah, meus irmãos, do que adianta termos tudo, mas a nossa família não estar bem? Do que adianta? Família forte, igreja forte. Igreja forte, nação transformada. Nação transformada, a glória de Deus vem sobre. A Bíblia pode dizer que dias piores virão e virão. Mas eu peço a Deus que não sejam nesses. Deus pode fazer uma pausa. Ele pode dizer assim, eu vou deixar um pouco para depois, porque essa turma aí está indo bem. Vou até parar para ver. Pode ser. Eu creio. Amém? Ele não ia destruir, lembra Sodoma e Gomorra? Quando o Abraão ficava falando, e se tiver tantos? E se tiver 50? E se tiver, Deus diz, não destrua. E se tiver, não destrua. Aí Abraão parou em 10, que ele pensou na cidade inteira, pelo menos 10 tem. Só que não tinha. Deus destruiu. Ele devia ter ido para 2, 1. Não foi. Cerimônia perdeu o valor há muito tempo. Meus irmãos, cerimônia, é isso que eu quero resgatar para esse dia 13. Cerimônia traz desfecho social, espiritual e social. A cerimônia, o diabo roubou da igreja, mas a cerimônia precisa voltar para a igreja. Cerimônia é coisa forte, de Deus, cerimônia é de Deus. É bíblico. Exemplo, casamento. União estável. Na união estável, o homem e a mulher podem dizer, quando se casaram? Não. O que eles podem dizer? Podem dizer assim, estamos juntos. O que mais eles podem dizer? Eles podem dizer assim, moramos no mesmo apartamento, o que mais podem dizer? Podem dizer algumas coisas, viajamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas o que não podem dizer? Não podem dizer, nos casamos no dia tal, na hora tal, no lugar tal, com o celebrante tal e com as testemunhas tais. Porque a cerimônia tem dia, tem hora, tem local, tem celebrante, tem testemunha. O que isso quer dizer?
fica marcado, impresso, registrado. Quando você faz uma cerimônia para dizer para a sua linhagem, eu te abençoo, eu consagro você, eu profetizo no tocante às coisas futuras, que você será um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Profetizo que você vai prosperar, vai alcançar os lugares altos do Senhor, geração cheia do Espírito Santo, homens íntegros, mulheres íntegras. Profetizo, declaro sobre sua vida, sobre a minha linhagem, nesse dia, nessa hora, neste lugar, nesse culto, diante de Deus e diante dos homens. Dá para esquecer? Não. Cerimônia basta fazer uma vez só? É claro que não. Você casou com... Quem é casado aqui? Então você sabe que você é mais santo do que quem não é. Tanto homem quanto mulher. Você casou com a sua mulher. E aí você disse assim, meu amor, hoje nós casamos. Pronto. É muito bom estar casado com você. Aí você passa 5 anos, não fez nada. 10 anos, não fez nada. O que é que essa mulher começa a sentir por você assim? Entendeu? Você já entendeu? Ela começa a sentir um monte de coisa que não vem de Deus. Porque aquela cerimônia que foi feita aquele dia foi suficiente, ela não quer que seja lembrada? Nós não precisamos trazer à memória aquela cerimônia que já foi feita, que se chama renovar, que se chama relembrar. Por que você acha que Jesus Cristo, ao instituir a ceia, diz assim, vocês vão fazer a ceia até quando? Até eu voltar. Enquanto eu não voltar, vocês façam a ceia para lembrar de mim. Lembrem de mim. Porque quem não faz cerimônia, quem não volta, esquece. E quem é esquecido é como morto. Por isso celebramos a ceia, mas temos que celebrar em cerimônia tantas outras coisas lindas que Deus nos deu e não celebramos. Temos que dizer mais aos que amamos, eu te amo, eu te abençoo. Eu quero colocar sobre a sua vida uma palavra de Deus. Porque essa oração que vamos fazer no dia 12 não é da nossa boca nem da nossa mente. Nós vamos retirá-la toda das Escrituras. E vamos profetizar a palavra de Deus, sabe por quê? A palavra de Deus é viva. Ela não volta vazia. Ela é eficaz. Ela prospera em tudo aquilo que Deus envia. Amém? Por isso teremos a cerimônia, trazer esse desfecho. A bênção do Pai, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviste uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Diga, meus irmãos, Jesus Cristo tinha alguma dúvida que o Pai o amava? É claro que não. Mas o Pai disse a ele, eu te amo? Disse. Foi em público? Foi. Foi. Foi especial? Foi no dia do batismo. Precisamos resgatar isso. Por que não falamos em público o que sentimos pelo outro? Por que não abençoamos em público? Para os judeus essa frase era bem familiar, era comum escutar as palavras, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em quem me comprazo. Essa era proferida por todos os pais judeus na cerimônia chamada Bar Mitzvah, que significa filho da lei. Nessa cerimônia que era realizada ali pelos 13 anos, os pais judeus diziam aos seus filhos, numa cerimônia religiosa, cerimônia, que se perdeu, nós deveríamos resgatar essa cerimônia, não resgatar práticas judaizantes, mas resgatar o valor da cerimônia onde pais abençoam seus filhos. E nessa cerimônia eles ouviam, mas Jesus Cristo não ouviu de José essas palavras. Por que não? Porque o Bar Mitzvah, o filho precisava ser legítimo. Não podia haver um questionamento sobre a legitimidade do filho, ele teria que ser nascido de sangue do pai. Então, ele não ouviu com 13 anos. Mas o pai, ele esperou até os 30 anos.
E aos 30 anos, o pai disse para o filho: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E naquela hora, Jesus foi batizado. E depois da bênção do seu pai, o Espírito Santo o impulsionou ao deserto. E abençoado pelo seu pai, ele derrotou Satanás no deserto. E abençoado pelo seu pai, ele iniciou seu ministério. Jesus não fez nada antes que o seu pai dissesse: pode ir, meu filho. Chegou a hora. Que você possa abençoar a sua linhagem e descendência. E dizer: vai. E que o Espírito do Senhor te conduza por todos os retos e santos caminhos do Senhor. Bênção geracional. O meu sermão, na verdade, ele ia começar aqui. Vai começar aqui, na próxima sexta-feira. Quero falar um pouco com os irmãos sobre o legado dos pais. Amém, meus irmãos? Nosso tempo foi, mas eu só queria introduzir o assunto e pedir você que ore pela sua família, pelos seus filhos, pela sua linhagem, pelas pessoas que você influencia. Pedir que o Espírito Santo te ilumine nesse tempo, porque nesse tempo Deus vai te usar para construir isso, essas palavras, essa oração. Não quero que você resuma tudo ao dia 12. Aí eu vou orar e tudo vai mudar. Nós vamos entender nessa série que sim, a oração é tremenda, é importante. Mas que o nosso posicionamento, a nossa atitude, as nossas escolhas, a nossa coerência com a palavra de Deus, a nossa obediência, a nossa humilhação e o tempo que gastamos na presença de Deus é que farão toda a diferença também. Não é só orar e dizer agora: Senhor, toma que é teu. É se comprometer e se envolver. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho, não o caminho. A Bíblia não diz assim, que o pai aponta para o filho o caminho e diz: vai. A Bíblia diz que você ensina no caminho, caminhando com ele. Como eu aprendi aqui, bem no início, quando eu cheguei, tem uma pessoa que está aqui que pregou essa palavra. Ensina o teu filho no caminho. E é isso. Nós oramos no culto passado uma oração profética sobre a nossa família. E hoje eu quero convidar você a fazer isso de novo. E também pedir aos irmãos que nesse tempo peça a Deus direção. A oração você vai escrever, mas como você vai marcar a vida dessa pessoa? Quando eu fiz com os meus filhos, eu dei a eles a oração, orei por eles, fiz um quadro, entreguei a oração, e quando eles saírem da minha casa, eles levarão essa oração e pendurarão na parede da casa deles. E eu vou visitá-los em nome de Jesus. E se não tiver aquela oração lá? Mas eu também comprei um anel para minha filha e para o meu filho. Pedi que eles colocassem aquele anel e disse: olha, toda vez que você olhar para essa aliança, é uma aliança que eu tenho com você e que nós temos com Deus. Você é um filho, você é uma filha abençoada. E orei sobre eles e disse: os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas e serão chamados restauradores de roturas. Ah, meus irmãos, isso é demais. Isso é demais. O que adianta, meus irmãos, chegar no fim da vida, olhar para trás e ter só tristeza, decepção, ou só coisas. Mas como é bom chegar no final, eu imagino isso como Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele diz assim: eu já estou sendo entregue, ofertado como sacrifício de libação. Mas eu consegui, eu perseverei, eu fiquei firme, eu cumpri todo o propósito do Senhor, eu andei em toda boa obra, eu estou em paz. Eu quero morrer em paz. Mas quando esse dia chegar, eu quero olhar e ver a graça e a glória do Senhor. Eu quero que você veja a mesma coisa. Por isso pense, ore nesse tempo por isso. Essa série abençoou muita gente há 2 anos atrás. Sobretudo a minha e a minha família, eu posso dizer.
mas abençoa muita gente. Vai abençoar a sua. Pastor, eu já fiz isso com os meus filhos. Faça de novo. Relembre, traga a memória. A minha filha já tem 2 alianças nos dedos. Os namorados pretendentes olham e já se afastam. E tem mais 8 dedos ainda. Sem contar os dos pés. Para a gente colocar aliança. Se aquele dia chegar. Se Jesus não voltar antes. Amém, meus amados? Vou passar aqui e nós vamos orar juntos. Não volta. Você pode ficar em pé? Ali eu separei em 3 partes, ela está diferente da oração do dia 13, mas é semelhante. A primeira parte fala assim, é Isaías, tá? 58, 11, 12 é uma parte da nossa oração. Tem uma primeira parte da oração que se refere a nós, eu, isso acontece comigo, depois nós, isso acontece com a minha linhagem, depois propósito, isso acontece com a nossa descendência. Depois disso, nós vamos declarar sobre nós e sobre a nossa linhagem, aquela oração ali. Vamos juntos? E o Senhor realmente e fartará a sua carizada, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu e a minha linhagem viveremos uma nova realidade espiritual, um novo céu sobre as futuras gerações. Serei guiado pelo Senhor, forte no corpo, farto na alma, e um só no espírito com Ele. Então rios de água viva fluirão do meu interior. A minha descendência edificará as antigas ruínas. Levantaremos os fundamentos de geração em geração. Seremos conhecidos como reparadores de brechas e restauradores de caminhos. A minha linhagem frutificará, e tudo o que tocar prosperará. Que seja assim, em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui num culto ao Senhor. E nós não estamos num culto para mexer com as emoções de ninguém. Nós estamos aqui com o único propósito de trazer a Tua verdade sobre a vida dos irmãos. E a responsabilidade que temos com aqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos, debaixo de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim ser abençoados, mas também queremos ser abençoadores. Queremos e sabemos que através das nossas mãos, o Senhor pode operar sinais e maravilhas. Que as nossas mãos erguerão os fracos. As nossas mãos cuidarão dos doentes. As nossas mãos serão usadas para ser erguida aos céus e declarar que só o Senhor é Deus na nossa casa e família. Colocamos diante do Senhor nossas vidas e pedimos que realmente nesse ano, Senhor, seja um tempo divisor realmente na nossa história. Queremos viver a plenitude espiritual do que o Senhor tem para nós. Mais do que ser reconhecido diante dos homens. Queremos que o Senhor olhe para nós e queremos ouvir da Tua boca: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Senhor, só isso que queremos. E queremos que de dentro de nós
do nosso interior, flua rios de água viva. E esse rio vai matar a sede de muita gente. Esse rio vai transformar deserto em jardim regado. Esse rio, por onde passar, vai trazer vida. Esse rio, por onde for, vai mudar histórias. Senhor, que seja assim através da nossa vida. Nós assumimos essa responsabilidade diante do Senhor. E nós nos comprometemos a orar pela nossa casa, pela nossa família e pela nossa descendência espiritual e biológica. E pedimos que até o dia 12, tudo isso seja construído. E que nessa cerimônia, mais uma vez, tua verdade se estabelecerá sobre nós. E nunca, jamais se esquecerão. Olhe para mim. O que você vai fazer vai influenciar. Eu vou te dizer isso. Seus filhos espirituais e biológicos farão isso com os outros. Começa com você, mas eles não vão esquecer. Eu acho muito difícil que meu filho, quando tenha filho, não faça com o filho dele o que eu fiz com ele. Falei muito filho, né? Mas deu para entender? E os meus netos farão a mesma coisa e abençoarão os meus bisnetos na presença do Senhor. Porque há uma força na influência muito forte. E as consequências disso serão muito boas para vocês, para todos nós. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Pai, leva os teus filhos daqui em paz, cheios de alegria e de sonhos. Se eles não têm filhos que podem estar aqui, Senhor, que nesse tempo o Senhor ajude-os a criar isso. O Senhor é criativo, ajude-os. Mas que ninguém que está aqui deixe de fazer isso. De colocar a mão sobre a cabeça da descendência e declarar: vocês são de Deus e os sonhos de Deus se cumprirão. Senhor, nessa cerimônia, desde já consagramos a Ti. E sabemos que naquele dia, Teu Espírito encherá esse templo. E a glória do Senhor será sobre todos nós. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua família, sobre toda a sua descendência. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe.